Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre uma novidade lançada pela Microsoft na área de BI. Trata-se do QA, uma funcionalidade presente no Office 365, lançado para o pacote de soluções de BI Power BI. O Power BI foi incluído no Excel 2013 como solução Self-Service BI da Microsoft. Lá você vai encontrar o Power Query para construções de queries que trazem informações de diversas fontes de dados da sua empresa ou externamente. Você vai encontrar o Power Pivot, que permite que você construa os modelos de dados que poderão ser usados para as visões e dashboards com o Power View. Você vai encontrar o Power View, que é a ferramenta de consulta onde você consegue criar os gráficos que vão definir as visões dos dados. E tem o Power Map, uma forma de interagir com coordenadas geográficas e visualizar dados distribuídos em mapas. Bom, esse é um conjunto de soluções de BI que entrega ao usuário final flexibilidade e uma facilidade muito grande para construir soluções de BI. Então, tira um pouco da carga da área de TI na parte que está associada com regras de negócio e construções das visões. Então, dá poder ao usuário, distribui o poder ao usuário. E nessa onda de inovação, a Microsoft lançou o QA, ou QA, né? Q e A. Na prática, o que é o QA? O QA ele tem uma forma de consulta a modelo de dados em linguagem natural escrita. Ou seja, você vai fazer a importação dos seus dados, dos seus Power Views, dos seus Power Pivots, que tem todas as informações que você precisa, seus data marts, seus data warehouses. Você vai fazer essa importação e o QA vai permitir que você faça perguntas escritas a esses modelos de dados. Você pode escrever o que você quer e automaticamente vai aparecer na tela o resultado daquela pergunta que você está fazendo. Então, esse vídeo eu vou falar especificamente dessa funcionalidade e dar uma passada nas demais. Bom, para isso você precisa ter uma conta do Office 365 ou ter o SharePoint funcionando. Bom, eu entrei aqui na minha página, vou acessar o site do time onde foi criado o ambiente do Power BI. Acessei o site do time. Aqui no site do time tem uma série de ferramentas para organização da equipe, tem a parte de controle de projetos, de tarefas, a parte de conversação, de documentos, diversas apps que podem ser incluídas, e uma delas aqui, Power BI, foi incluída. É aqui onde foram publicados os modelos de dados e as visões que podem ser usadas pelo QA. Bom, na parte superior aqui do Power BI, a gente tem o Featured Reports. Então você pode incluir uma série de relatórios que são os mais usados na parte inicial da tela. É como se fossem seus favoritos. Os relatórios favoritos. Na parte central da tela tem as Featured Questions. Nessa Featured Questions são as perguntas mais frequentes que você acaba fazendo aos seus modelos de dados. Então você pode salvar uma pergunta, salvar uma imagem associada àquela pergunta que foi feita ao modelo de dados, e toda vez que você quiser a resposta para aquela pergunta, você tem ela aqui de fácil acesso. Por exemplo, aqui população da EU, que tem atletas que ganharam medalhas em natação em Atenas 2004. Então tem algumas perguntas que já foram respondidas pelos modelos de dados e foram salvas aqui. E aqui embaixo tem a nossa biblioteca de relatórios, onde a gente pode incluir todos os nossos relatórios que internamente possuem os modelos de dados, que são fontes para as respostas às perguntas que nós vamos fazer no QA. Okay, como adicionar, como fazer a pesquisa ao QA? Você vem aqui nessa lupa ao lado direito da tela, Power BI QA, e você vai conseguir ver a tela de consulta do QA. Na parte central da tela, todas as perguntas salvas. Você pode incluir novas perguntas, salvar novas perguntas aqui, para facilitar o acesso posterior, ou pode construir as suas perguntas
sobre demanda. Imagina que você está numa reunião e você é questionado sobre algum dado, sobre algum valor, e você pode simplesmente transcrever a pergunta nesse campo que o modelo de dados, se ele estiver preparado para responder, ele vai apresentar o resultado na tela. Por exemplo, se alguém me pergunta quantas requisições eu tenho no sistema, eu vou falar que eu quero o total de requisições. O sistema mostra na parte central da tela o total de requisições. E aí eu posso começar a minha investigação a partir dessa pergunta. Por exemplo, eu posso querer saber total de requisições por ano. Automaticamente o sistema identifica que a melhor forma de apresentar os dados é usando colunas. Então ele apresenta aí ano a ano a quantidade de requisições por colunas, né? De forma bem interativa. Você pode mexer no gráfico, mudando a organização dele. Você pode fazer alteração. Pode solicitar a apresentação em outro formato, por exemplo, as column chart, que talvez fique mais interessante de visualizar. Você pode até mesmo redimensionar esse gráfico, se tiver necessidade. Então tem formas de interagir com esse gráfico, tem formas de manipular os resultados que são apresentados por ele. Então tem os filtros. O que eu estou usando nesse caso? Está usando o ano para apresentar as informações. Se quiser mostrar outras colunas, da mesma forma que você tem isso nos gráficos dinâmicos do Excel, você teria aqui para manipular a visão que você tem dessa resposta que foi feita no QA. Bom, então você pode dar continuidade à sua análise simplesmente aprimorando a pergunta. Por exemplo, estou perguntando aqui por ano, mas se eu quiser saber requisições por ano e por mês a mês. Então poderia botar por ano e por mês. Então tem aqui o gráfico que mostra mês a mês dentro de cada ano. Então a gente pode ver que normalmente tem uma distribuição proporcional entre os meses de cada ano, dentro levando em consideração a quantidade de requisições, total de requisições. Posso me aprofundar, então vou pegar aqui o ano de 2010 e quero saber a quantidade de requisições agora por grupo solucionador, por grupo. Então, temos ali o resultado por grupo no ano de 2010. Veja que existe a flexibilidade bastante grande com relação aos resultados que são apresentados. Então tem aqui o ano de 2010, o ano de 2011, 2019 a gente não tem, foi um erro de digitação minha aqui agora. 2009. Okay? Então, às vezes o formato não está adequado, tem muitos grupos para serem apresentados, então a gente pode colocar as table, por exemplo, e ver os resultados por tabela. Ok? Então, aqui eu tenho a possibilidade de aprofundar nessa análise. Vamos fazer mais um aprofundamento na análise. Por ano, em 2010, eu quero saber não só o total de requisições, eu quero saber o total no prazo e o total fora do prazo. Aqui está o total geral, então vou botar aqui total no prazo, total fora do prazo. Baiana, by grupo do ano 2010. Muito bacana, mas só que esse formato, ele está no formato de bolha, talvez não seja fácil de ler ele a princípio. Pode ser as column chart, que fica mais fácil. Aí, temos aqui grupo por grupo, solucionador, e o percentual, a quantidade de requisições no prazo e quantidade fora do prazo. Então são duas métricas envolvidas agora na análise, que está sendo apresentada no formato de coluna.
Ok. Então temos lá no prazo, fora do prazo, por grupo. E se eu quiser especificar, fazer uma análise aprofundada de um grupo específico? Vamos fazer aqui a análise do grupo Service Desk, que é o que mais teve requisição. Service Desk. Opa, o grupo de Service Desk está aqui. Perceba que se eu clicar aqui no grupo, ele sugere a inclusão de outros grupos. Então já entende que aquilo se trata de um grupo e se eu quiser apresentar outros, ele já me apresenta as opções. Mas essa visualização tá legal. Coluna talvez não seja fácil de enxergar o número. Eu quero ver o número mais especificamente. Então eu posso colocar como formato card, que é o número bruto. Então Service Desk, total no prazo, total fora do prazo em 2010. Formato de card. Bacana, mas para mim não é suficiente. Eu quero saber como que em 2010 houve essa variação, se teve momentos em que teve mais requisições no prazo, mais fora do prazo. Então eu queria me aprofundar e mergulhar dentro dessa dimensão de data 2010. E eu vou colocar aqui então ano 2010 por data as line chart, que fica mais fácil de enxergar uma data visualizando por linha. Então a gente consegue visualizar o ano inteiro, a variação que houve mês a mês da quantidade no prazo, fora do prazo do grupo Service Desk. Poderia vir aqui simplesmente, aí durante a reunião é solicitado a informação do suporte local. Suporte local. Aqui está o desempenho suporte local 2010 dia a dia. Okay, então, a pergunta pode ser feita de várias formas usando os campos dos modelos de dados. Agora, dentro do grupo Service Desk, que eu estava fazendo a análise anteriormente, Service Desk, dentro desse grupo Service Desk, eu gostaria de fazer agora um aprofundamento na análise do prazo que foi atendido por um determinado atendente. Então, eu quero saber se algum atendente aqui ele tem um desempenho melhor ou melhor. Então, vamos fazer o quê? Vamos deixar aqui a equipe Service Desk. Vamos incluir agora na pergunta o nome do responsável pelo atendimento. Então, temos aqui uma analista, Cibele. Então veja que antes de eu definir o nome, só voltando aqui um pouquinho, antes de eu definir o nome, o sistema já apresenta o desempenho de todos os analistas. Vamos pegar aqui o da Cibele. Cibele Carvalho. Ela começou atendendo no início do ano e por volta de abril ela parou de atender. Então, Cibele Carvalho Nascimento. Cibele Carvalho Nascimento. Será que nós temos? Ok, temos aqui o desempenho da Cibele Carvalho Nascimento no ano de 2010 sendo apresentado em linhas que representam no prazo e fora do prazo. Ok, no ano de 2010. Só que tá data a data, a gente poderia colocar isso mês a mês ou só pegar no início do ano ali. Vamos pegar by mês de janeiro. Mês de janeiro, acho que é só janeiro tá bom pra gente focar, porque foi logo no início do ano que ela saiu. Dia a dia, somente no mês de janeiro para Cibele. Então, janeiro de 2010, esse foi o desempenho da Cibele, dia a dia. Então, a gente pegou a janela anual e reduziu para a janela mensal e fez essa análise. Então, é uma análise bastante detalhada com vários parâmetros de análise
vários filtros que estão sendo feitos para aprofundar na avaliação inicial que começou no número total de requisições. Então, a mesma pergunta está aqui. Então, se eu quiser salvar essa pergunta, que é bem específica, mas pode ser usada depois, eu posso vir aqui, conferir, ok, é essa a pergunta, e salva ela como featured question. E então ela vai aparecer naquele painel de perguntas frequentes, vamos dizer assim, perguntas que são mais usadas, que ficam salvas na tela inicial do seu site, do site do time, do site do Power BI. Bom, continuando aqui alguns exemplos, vou apagar esse exemplo e vou fazer agora uma análise de categorias de requisições. Então vamos lá, total de requisições, deixa eu fechar aqui, total. Olha, só que interessante, eu escrevi total, mas não escrevi total de requisições. Ele encontrou em outro modelo de dados o total de medalhas, que é o modelo de dados de exemplo, dados olímpicos. Aqui ele está mostrando que são 15.500 medalhas no total. Mas vamos lá, total de requisições por categoria e subcategoria. Então já sugere algumas opções. Então temos aqui categoria, subcategoria, sorting, requisições by total de requisições, só para deixar claro que você consegue fazer esse ordenamento direto na pergunta, se você quiser. Ou não precisa fazer na pergunta e pode fazer direto no gráfico. Então, colocar direto no gráfico aqui total de requisições. Bom, está aqui o gráfico, categoria, subcategoria, by total de requisições por categoria, subcategoria. E aí você pode seguir a mesma ideia de se aprofundar na análise, onde você quer saber o responsável por alguma categoria específica que tenha apresentado um desempenho baixo. Então vamos lá, responsável, de novo, Cibele Carvalho Nascimento, no ano de 2010, que era o ano que nós estávamos analisando, no mês de janeiro. Daquela variação fora do prazo que nós estávamos fazendo antes, vamos saber quais são as características das solicitações atendidas pela Cibele. Cola um chart para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos ver. Então em janeiro, que foi o mês que a gente fez a análise, a maior parte dos atendimentos foram feitos na categoria Sistema Operacional, na subcategoria Windows XP. Então ela trabalhou basicamente com incidentes de Windows XP naquele período. Ok? Bom, então essa é a análise que foi feita com base em dados no modelo de informações de um sistema, no caso o sistema de registros chamados ASCII, mas nada impede que eu chegue aqui e a reunião termine o assunto relacionado ao ASCII, comece o assunto relacionado a outra base de dados e eu possa continuar fazendo as perguntas nessa tela. Por exemplo, agora começou as perguntas associadas ao sistema de faturamento. Então vamos lá, perguntar o valor de tabela faturado por edição de um jornal específico. Imagina que eu sou uma empresa que trabalha com edições e aqui eu tenho o valor de tabela faturado por edição, por exemplo. Aí você pode se aprofundar não somente o valor de tabela, pode incluir outras métricas aqui, desconto que foi dado, os contratos por edição, desconto dados contratos por edição. Então tá aqui, você pode alterar aqui também a visualização dos dados.
dando continuidade à sua análise a uma outra base de dados com informações diferentes e com a possibilidade de montar visões baseadas na linguagem natural, usando as informações que existem nos modelos de dados, né? Bom, então esse é o QA, também conhecido como QA, que a Microsoft disponibiliza no pacote Office 365, que foi liberado junto com o Excel 2013, entregando a flexibilidade suficiente para as áreas de negócio agregarem valor aos dados, agregarem mais valor ainda às suas iniciativas de BI. Então essa é uma inovação bastante interessante que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro o funcionamento, espero que tenha entendido o propósito da ferramenta e até o próximo vídeo. Muito obrigado.